Muito bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um videocast aqui no canal de Evandro Barros, Mentoria Consultiva. Se você é um empresário ou deseja se tornar um, com certeza vai ter que trabalhar com os temas de estratégia, de planejamento, de gestão, de controle, trabalhar com processos e uma série de coisas para você não só estruturar o seu negócio, como também fazer com que o seu negócio seja rentável e duradouro. São processos e pessoas que vão fazer isso acontecer. Quando a gente trata do tema pessoas, né, muitas das vezes a gente acha que apenas pessoas bem qualificadas, apenas processos talvez descritos, um pouquinho bem estruturados ali vão resolver as coisas, mas a gente esquece de um pequeno e muito importante ponto que é o controle da rotina. Mas controlar a rotina não quer dizer controlar as pessoas. Vamos falar sobre esse assunto aí nesse videocast de hoje? Então, bora lá, roda a vinheta e eu já volto para a gente falar sobre isso. Muito bem, então vamos lá, direto ao ponto. Todas as vezes que a gente pensa em estruturar um negócio, em crescer um negócio, em fazer melhorias, em fazer inovações, muitas vezes a gente esbarra nos processos e nas pessoas. Nos processos porque, em grande parte das vezes, as empresas não estão estruturadas processualmente para fazer com que as coisas funcionem da maneira certa. Por quê? Porque você tem do outro lado, esse segundo pilar que é tão importante quanto processos, que são as pessoas, que vão fazer com que as coisas aconteçam. E para que essas pessoas façam que esses processos estão descritos e designados para serem feitos, né, essas atividades que estão aqui dentro, precisa haver um alinhamento muito grande. Quando a empresa consegue ter uma estratégia, fazer um bom planejamento, estruturar ali os seus processos de uma certa forma, ela já consegue dar passos mais rápidos, passos mais assertivos, ter mais produtividade e muito provavelmente essa empresa já consiga, depois que ela estrutura os seus principais processos que são operacional, vendas e marketing, vendas e pós-vendas, marketing, gestão de pessoas, o seu processo financeiro e contábil, o seu processo de logística e, a depender do seu negócio, algum outro processo de apoio ou processo complementar que a gente chama, é sinal de que a empresa está com uma boa base. Estando com uma boa base, os processos já estejam estáveis e façam com que, ou deem condições para que as pessoas que vão desempenhar as atividades que estão dentro aí de cada processo possam fazer certo da primeira vez, com produtividade, com eficiência e a empresa arrumar, ir de encontro aos seus indicadores, aos seus objetivos. Só que chega um momento, e isso eu já passei na prática quando o IOPEX tinha vários colaboradores, chega um momento que apenas ter uma boa estratégia, um bom produto ou um bom serviço, saber estruturar um certo planejamento e ter processos estruturados vai ajudar bastante, mas é o que eu chamo de ciclo da excelência. Vai precisar de uma última pincelada aí, ou uma pincelada final, que é o controle da rotina. A rotina das pessoas, inclusive a sua rotina como empresário, é que vai influenciar com que aquelas coisas, as atividades que vão ser feitas, sejam feitas no momento certo, da forma certa e de acordo com o que as pessoas estão qualificadas e os processos necessitam. Então, não adianta nada, de novo, eu ter uma estratégia, um planejamento e fazer uma boa gestão, ter uma boa liderança ali dos meus processos, se eu não tiver um controle dessa rotina. Porque a rotina está muito ligada à produtividade, à eficiência dos processos, à transparência e estabilidade dos processos, ao dia a dia, né, de entrega daquilo que realmente precisa ser feito, a agenda de cada um. Afinal, empresas, como são, né, pessoas e processos, esses processos têm interface. Então as pessoas precisam fazer o que deve ser feito no momento certo, na quantidade certa, da forma correta, para que essa rotina no todo, não apenas de uma pessoa ou de um processo, funcione bem.
Tanto é que a gente sempre fala, né? Não adianta nada um processo financeiro estar super bem, ou gestão de pessoas, ou um processo isolado. Né? Uma empresa é como se fosse um equilibrista que tem vários pratinhos na mão. Se é o empresário que vai rodar todos os pratinhos sozinho, porque a empresa dele é pequena, isso é um outro assunto. Mas a gente precisa entender que todos os pratinhos precisam ser rodados com uma certa frequência. Qual vai ser essa frequência? Vai ser a melhor frequência que você desenhou para atingir aquilo que você desenhou na sua estratégia e que você planejou para ser feito. E aí depois você vai gerir isso com o tempo, só que precisa-se haver um controle dessa rotina para garantir o que está sendo feito dentro da semana e diariamente. Aquele empresário que só faz uma reunião por mês ou a cada 2 meses, aquele empresário que só vê um indicador de vez em quando, aquele empresário que só vê uma meta de vez em quando, aquele empresário que só cuida do dia a dia tentando, né, fazer com que as pessoas façam o que tem que ser feito e não tem os olhos no controle dessa rotina focado nas interfaces dos processos, nas principais atividades e naquilo que o produto ou o serviço precisa ser fornecido para o cliente final, né, que é realmente quem vai pagar por ele, vai ter alguns tropeços. E aí tem alguns pontos que são importantes a gente salientar. Quando a gente fala de controle da rotina, e eu quero, né, levar vocês até onde eu estou pretendendo aí, muitas vezes a gente se atém às atividades do próprio nome, né, da rotina do dia a dia. Ok, isso também é certo. Quando eu controlo a rotina, não é um controle excessivo, né? Não é um controle no sentido de ter as rédeas de tudo no nível de detalhe, não. É ter os olhos naquilo que é importante para que eu saiba que a cada dia e a cada semana eu estou cumprindo aquilo que eu dividi para ser feito no mês. Por quê? Porque se eu desenhei uma estratégia que é para 1 ano ou 2, se eu planejei o meu ano dividido em 12 meses, se eu estou conseguindo fazer a minha gestão mensal, os meus fechamentos mensais, com uma sistemática de gestão já, onde eu consigo liderar bem, onde os processos já estão estruturados, eu vou precisar, e você vai precisar com certeza, ter uma rotina de algo menor, né? Por quê? Porque a gestão é mensal, o planejamento é semestral, anual, e a estratégia é de 1 ano para 2. Você vai precisar ter olhos no curtíssimo prazo, que é o dia e a semana, porque senão as entregas não vão ser estabelecidas. E aí eu vou de encontro ao título aqui desse videocast de hoje. Controlar a rotina não que significa controlar, principalmente excessivamente, as pessoas. Existem empresas onde o líder, né, onde o empresário, ele, por problema de não saber delegar, porque os processos não estão estáveis, porque as pessoas não estão conseguindo ainda fazer o que deve ser feito, porque estão em fase de treinamento ou nem foram treinadas ainda. Independente do motivo, se eu tenho uma gestão ineficaz do processo, eu vou querer, ou vou tender pelo menos, a controlar cada vez mais as pessoas. E aí a gente sai do que é a característica dessa metodologia que a gente preza muito aí, que é o controle da rotina, que preza por você controlar os processos, controlar as atividades, com foco nos resultados e nas metas que você estabeleceu. As pessoas, obviamente, vão ser aquelas as quais vão cumprir e vão fazer aquilo que você precisa que seja feito. Produzir produtos, entregar serviços, enfim. Mas como é que está o fluxo do seu processo? Quando a gente fala em processo, a gente fala em passo a passo, a gente fala em etapas, a gente fala numa sequência. Se você não tem essa sequência, muito dificilmente você vai enxergar esse passo a passo no dia a dia. Se você não tem a jornada do cliente, ou seja, o passo a passo de atendimento desse cliente, independente do produto que ele for comprar ou do serviço que você for prestar, muito improvavelmente você vai saber o que controlar e aí você vai ter dificuldade de acabar ficando apagando fogo aí, né? Como diz o outro. E é isso que acontece, a gente mergulha, quando a empresa é muito pequena, a gente acaba fazendo muitas atividades operacionais, cuidando da rotina, principalmente nossa, porque a gente também faz parte do processo operacional, e acaba, ao apagar fogo, não tendo tempo de olhar a rotina dos processos, né?
De novo, obviamente que são as pessoas que vão cumprir os processos, mas o quão claro estão as entregas diárias e semanais para o todo, não só para um ou outro. De novo, um ou outro fazendo bem não significa que o todo vai ser feito tão bem da mesma forma. Então você precisa pensar no controle da sua rotina ou da rotina dos seus processos de forma que você consiga enxergar os passo a passos e, ao mesmo tempo, estabelecer algo que as pessoas consigam saber se esse passo a passo está sendo desempenhado da melhor forma possível. Eu tenho clientes que são advogados que, né, trabalham por projetos, eu tenho clientes que têm clínicas, eu tenho clientes dentistas, tenho clientes que têm padarias, por exemplo, ou loja de material de construção. Isso funciona para qualquer tipo de empresa, né? Quanto mais eu estabeleço uma rotina para os processos e eu sei onde as pessoas devem estar e eu consigo medir a eficiência desse processo de uma certa forma, eu vou parar de controlar as pessoas. Por quê? Porque eu consigo delegar, eu consigo ver que ao longo, 2 vezes por dia eu vou dar uma olhada nisso, 1 vez por dia eu vou olhar aquilo, 2 vezes por semana eu vou olhar aquilo, 1 vez por semana eu vou olhar aquilo. Então, eu tenho que juntar sempre os temas gestão e controle da rotina. Por quê? Porque eu tenho que gerir, obviamente, para fazer meus fechamentos mensais e eu tenho que controlar a rotina dos processos para que as pessoas façam corretamente, para que eu tenha um alcance das atividades que são um nível mais baixo do que o de gestão para serem cumpridas. Então, se você tem uma rotina, as pessoas chegam tal hora, cada um faz certas coisas, qual é essa rotina que precisa ser controlada de processos? E você não vai controlar tudo, você vai controlar o que é importante. Se você tem alguns processos descritos, saque aquelas atividades ou saque aqueles pontos desses processos que você já descreveu, que são efetivamente importantes e que têm a ver com a entrega do seu produto ou do seu serviço. Você vai ver que olhando, né, ou controlando, entre aspas, essas principais atividades, você vai garantir a eficiência dos seus processos. E aí uma segunda coisa que também é importante no controle da rotina é você estabelecer cheques, né, ou checklists, ou independente do formato que você vai fazer essas verificações, vamos chamar assim, para que você consiga garantir que a sua semana foi dividida em X dias, se a sua semana tiver 5 ou 6, independente, né, do modelo que você trabalhar, e que cada pessoa saiba qual é a meta mais micro dela durante aquele dia. Né? Você tem uma meta mensal de faturamento para atingir, de margem de lucro. Os processos precisam fazer certas coisas. O atendente precisa fazer tal coisa, né? Cada um está ali na tua tarefa. O que cada um precisa cumprir que está interligado com prestar X serviços por dia? Produzir X produtos por dia. Se você consegue sacar a mão daquilo que é importante, você vai conseguir ver as etapas do processo para você gerir e você vai poder ir para um nível mais macro ainda, saber onde olhar para que você controle o processo e veja dia a dia se os seus números estão acontecendo. Por que isso é importante ir também para um nível mais baixo, que é o nível 3 que eu chamo? Nível 1 é o nível estratégico do dono. Nível 2 é o nível de gestor, que pode ser o dono ou alguém que ele for delegar. E o nível 3 é o nível operacional dos colaboradores. Eu preciso ter ações, né, de estratégia de gestão e de controle. Por quê? Porque as atividades vão ficar mais transparentes, o nível de colaboração vai ser maior, as interfaces entre um processo e outro vão precisar ser geridas de uma forma mais detalhada para que uma pessoa saiba se ela errar ou se algo acontecer de errado, o que isso faz, né? O que acontece com o processo seguinte ou com o passo do processo seguinte. Já trabalhei com laboratórios, por exemplo, onde a gente tem lá, desenhamos, né, a jornada do cliente. O cliente entra em contato via WhatsApp, depois ele vai até o laboratório, depois ele passa na atendente, ele deixa os documentos, ele aguarda, ele entra, ele faz X exames, ele aguarda, ele pega o documento. Então tem um passo a passo que cada hora, em cada momento desse passo a passo, existem pessoas que estão desempenhando alguma atividade. Ora é quem está colhendo o exame, ora é quem está fazendo atendimento, ora é uma outra pessoa que está atendendo pelo telefone, que está escrevendo via WhatsApp, enfim. Já que são processos diferentes, o que é importante desse passo a passo? Eu olhar todo dia para que eu saiba
e garanta que as pessoas que estão envolvidas estão fazendo as coisas certas da maneira certa. E aí isso é eficiência e eficácia. Fazer a coisa certa da maneira certa, né? Ou da forma certa. Então, não confunda controle de pessoas com controle dos processos, ou né, não troque aí as bolas. Controle da rotina não significa única e estritamente controlar as pessoas. Pelo contrário, se você tem um foco muito no controle das pessoas, muito provavelmente os seus processos não estão estáveis, as pessoas não estão treinadas, você não está seguro para delegar alguma coisa para outras pessoas. Então, você precisa dar um passo para trás, subir um pouco mais o nível, arrumar os seus processos, padronizar suas atividades, deixar com que os processos estejam estáveis, treinar muito bem os colaboradores para depois você descer mais um nível e aí olhar apenas as atividades de rotina para que cada atividade de rotina possa ser gerida no final do dia ou 2 vezes por dia. Construção, por exemplo, faz 3, né, entre aspas, controles dos processos no dia. Na hora que ele entra, faz uma reunião de abertura do dia e tal, antes do almoço, como é que as atividades finalizaram até aquele momento e no final do dia. Por que isso? Porque a rotina é muito específica, com várias frentes de serviços separadas e trabalhando de forma isolada. Então, quanto mais eu cresço nesse processo e tenho processos trabalhando de forma separada, mais eu vou ter interfaces que eu não consigo estar na minha mão, porque as pessoas, inclusive, podem estar afastadas, né? Fisicamente, inclusive, quando a empresa vai crescendo em termos de estrutura. E aí eu preciso arrumar uma forma de fazer com que cada um dos processos contribua para que essa rotina do todo funcione bem. Então, saiba que controle da rotina não é controlar as pessoas, isso pode ser maléfico para você, maléfico para as pessoas, pode não trazer o resultado que você quer, pode significar uma rédea muito curta com as pessoas e elas precisam de liberdade para fazer o que precisa ser feito. Então veja se você tem processos descritos, sistemática de gestão, se você está batendo um papo com elas com uma frequência, né, fazendo reuniões aí com uma frequência legal, se os seus processos estão descritos, se as atividades, né, e dentro desses processos estão sendo bem desempenhadas de acordo com o que as pessoas foram treinadas, e se você também possui indicadores e metas, tanto mensais quanto semanais e diários, para que as pessoas persigam e saibam o que vai ser necessário cumprir. Tá ok, pessoal? Fico por aqui. Espero que tenha dado para entender aí um pouquinho desse conceito e essa diferença, né, de controle da rotina. Tem mais coisas aí para a gente falar. Esse tema é um tema muito importante e peço a você, se você gostou, dê um joinha, se inscreva, caso tenha alguma dúvida, escreva aí nos comentários, mande a sua sugestão de melhoria, caso haja também, e não se esqueça, obviamente, de se inscrever no canal. Ficarei muito feliz, tanto de responder a sua pergunta, quanto se você fizer parte aí da nossa comunidade aqui no canal e no videocast, ou seja, o vídeo vai para o YouTube, o podcast em áudio vai aí para as principais plataformas digitais. Fico por aqui, um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.